Eu enterrei o machado no crânio do meu cunhado com um só golpe, sentindo o sangue quente escorrer pelos meus dedos como o vinho tinto que ele tanto adorava roubar dos outros. Não foi raiva cega, foi o cálculo frio de anos de humilhação, o tipo de justiça que Lisboa sussurra nas ruas estreitas do bairro alto quando a noite engole os segredos. E enquanto o corpo dele desabava no deck do iate, eu sorri pela primeira vez em uma década, porque a família que me implorou por ajuda agora imploraria por misericórdia, e eu seria o Deus impiedoso que eles mesmos criaram. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu para-brisa rachado enquanto eu dirigia o velho caminhão de mudanças pela Marginal, o Tejo brilhando ao lado como um espelho falso de prosperidade. Eu era João Mendes, 45 anos de ossos cansados e cicatrizes invisíveis, o tipo de homem que as pessoas contratam para carregar o peso do mundo sem nunca olhar para trás. O telefone tocara na véspera, um número desconhecido com prefixo de Cascais, e a voz do outro lado, suave, hesitante, quase suplicante, me pedir ajuda para uma mudança simples. É urgente, Sr. Mendes. A família está em apuros, mas confiamos em si. Pode ser na próxima semana. Eu ri sozinho no escuro do meu apartamento apertado no Alfama, onde o cheiro de sardinha frita se misturava ao mofo das paredes úmidas. Apuros. Aquela família não sabia o que era apuro até eu aparecer. 10 anos antes, eles eram os Costa, os intocáveis Costa, donos de vinhas no Douro que fingiam ser nobreza decadente, mas na verdade eram abutres em fraque. O patriarca, António Costa, havia sido meu sogro, um homem de bigode grisalho e olhos que prometiam fortunas enquanto sugavam almas. Eu me casei com a filha dele, Margarida, uma beleza de cabelos negros como as noites de fada em Alfama, acreditando que o amor podia comprar respeito. Trabalhei como cão fiel na empresa de transportes dele, carregando caixas de vinho para exportação, acordando às 4 da manhã para dirigir de Porto a Lisboa sob chuvas torrenciais. Tu és o futuro desta casa, João, ele dizia, batendo nas minhas costas com a mão que assinava cheques falsos. Mas o futuro era uma mentira. Quando a empresa faliu, não por má gestão, mas por ele desviar fundos para cassinos em Macau, eu fui o bode expiatório. Acusado de roubo, preso por 3 meses na cadeia de Caxias, onde os guardas me batiam com paus de madeira como se eu fosse o único culpado. Margarida. Ela ficou ao lado do pai, choramingando em entrevistas para os jornais de sociedade, meu marido nos traiu. Traiu? Eu dei tudo, suor, sangue, a minha dignidade, e eles me cuspiram como um osso roído. Saí da prisão um fantasma, divorciado, sem um tostão, vivendo de bicos de mudanças para famílias que mal me olhavam nos olhos. Mas o ódio. O ódio era um vinho envelhecido no meu peito, fermentando devagar, ganhando corpo com cada garrafa de Porto barato que eu bebia sozinho. Eu os vigiava de longe, António reformado em Cascais, Margarida casada com o irmão dela, o cretino do Ricardo, que agora gerenciava um império de turismo de luxo. Cruzeiros pelo Atlântico, hotéis boutique no Algarve, eles se reinventaram como os reis do mar, enquanto eu afundava na lama de Lisboa. E agora, esta chamada. Uma mudança para uma nova vida, a voz dissera. Eu aceitei, é claro. Não por piedade, mas porque o destino, esse filho da puta caprichoso, me entregara a faca. Cheguei ao endereço no final da tarde, o caminhão rangendo como os meus joelhos artríticos. Não era uma casa modesta em Oeiras, como o tom suplicante sugerira, era uma mansão branca imaculada nos penhascos de Guincho, com vistas para o oceano que pareciam pintadas por um deus invejoso. Portões de ferro forjado se abriram com um zumbido elétrico, e lá estavam eles, Margarida, mais magra, com linhas de preocupação ao redor dos olhos castanhos que outrora me hipnotizavam, Ricardo, o cunhado traidor, de terno branco impecável, bronzeado como um ator de novela, e 2 filhos adolescentes, gêmeos de rostos entediados e telemóveis na mão. Atrás deles, o brilho de um iate ancorado na baía particular, recém-saído de um cruzeiro pelo Mediterrâneo, eu vira as fotos nas redes sociais, eles brindando com champanhe em Maiorca, enquanto eu comia pão com queijo no meu quarto úmido. João. Que bom que veio, Margarida exclamou, correndo para me abraçar como se o tempo não tivesse escavado um abismo entre nós. Seu perfume, o mesmo Chanel que usava nos nossos primeiros dias, me invadiu, misturando-se ao sal do mar. Eu me afastei gentilmente, forçando um sorriso que doía como uma ferida reaberta. Claro, Margarida. Uma mudança é uma mudança. Onde estão as caixas? Ricardo estendeu a mão, mas eu a ignorei, indo direto ao caminhão. Ele riu, nervoso.
Estamos nos mudando para o Brasil por uns meses, a expansão dos negócios. Mas o iate? Bem, ele fica aqui. Pode ajudar a descarregar as coisas pessoais. Negócios. Sempre negócios. Eu assenti, carregando as primeiras malas, cor italiano, cheias de roupas de grife que valiam mais que o meu caminhão inteiro. Enquanto suava sob o sol poente, ouvi fragmentos da conversa deles. O pai está preocupado com os impostos. O cruzeiro foi caro, mas necessário para contatos. João parece o mesmo, pobrezinho. Pobrezinho. A palavra me cortou como uma navalha. Naquela noite, após descarregar tudo, garrafas de vinho do Douro, quadros de artistas lisboetas, joias que Margarida usava como troféus, eles me convidaram para jantar. Por velha amizade, Ricardo disse, piscando. Eu aceitei. Sentei-me à mesa de carvalho polido na varanda, o oceano rugindo abaixo como um coro de almas vingativas. O vinho fluía, tinto e encorpado, e eu bebia devagar, deixando que o álcool afagasse o monstro dentro de mim. Margarida falou de arrependimentos. Eu errei, João, o divórcio foi um erro, mas seus olhos desviavam para Ricardo, que contava anedotas de festas em Ibiza. Os gêmeos, Sofia e Miguel, rolaram os olhos, mais interessados no Instagram do que na minha história quebrada. Foi Ricardo quem acendeu o pavio. Lembras da falência, cunhado? Bons tempos. Tu foste o herói que carregou tudo nas costas. Herói. Eu ri, um som rouco quicou na brisa marítima. Herói. Eu fui o idiota que confiou em lobos com pele de cordeiro. O silêncio caiu como uma onda gelada. Margarida engoliu em seco, Ricardo corou sob o bronzeado. O que queres dizer com isso? Ele perguntou, a voz tensa. Eu me levantei, limpando a boca com o guardanapo de linho. Nada. Só que algumas mudanças não são sobre caixas. São sobre enterrar o passado. Saí para o jardim, o coração martelando, e ali, sob as estrelas de guincho, planejei o primeiro passo, infiltrar-me na vida deles como um vírus lento. Eles me pediram ajuda. Eu daria a ajuda que destrói por dentro. Os dias seguintes foram um baile de máscaras no qual eu era o palhaço principal, dançando ao ritmo das mentiras que eles teciam como teias de aranha no ar salgado de Cascais. De manhã, eu voltava à mansão com o pretexto de ajudar com os preparativos da mudança, mas na verdade era para mapear o território inimigo. A casa era um labirinto de opulência, salas com tetos abobadados pintados à la portuguesa, azulejos de azul e branco contando histórias de navegadores que outrora conquistaram oceanos, mas agora serviam de pano de fundo para a ganância dos Costa. Ricardo me arrastava para o escritório, um cubículo de mogno com vistas para o iate, batizado de Estrela do Douro, ironia cruel, e falava de planos grandiosos. Vamos expandir para o Rio, João. Cruzeiros temáticos, vinho português com samba. Tu podes vir conosco, como consultor de logística. Consultor. A palavra me revirava o estômago. Eu assentia, anotando detalhes falsos num bloco, enquanto meus olhos devoravam os papéis na secretária, faturas de advogados em Lisboa, relatórios de dívidas escondidas atrás de offshores nas Ilhas Caimã. Ele estava afundando de novo, o império de cruzeiros era uma bolha de champanhe prestes a estourar. Margarida era o veneno mais doce. Ela me encontrava na cozinha ao entardecer, preparando bacalhau à brás com mãos trêmulas, o aroma de azeite e cebola preenchendo o ar como uma memória traidora. Eu penso em ti todos os dias, João, murmurava, tocando meu braço com dedos que ainda cheiravam a creme caro. O Ricardo. Ele não é como tu. É ambicioso demais. Eu a deixava falar, deixando que as confissões escorressem como lágrimas num copo de vinho, mas por dentro, o ódio se contorcia como uma serpente acordada. Ela me traíra na cama conjugal, eu sabia, os boatos de Caxias chegavam rápidos, sussurrados por presos que liam os tabloides. Ricardo, o irmão perfeito, o amante conveniente. E agora, com o pai doente em Faro, ela se agarrava a mim como um colete salva-vidas furado. Ajuda-nos, João. Pela família. Família. A palavra era um espinho no meu coração. Os gêmeos eram os elos fracos, inocentes no veneno dos pais, mas já envenenados pela riqueza. Sofia, 16 anos, com cabelos loiros tingidos e unhas pintadas de vermelho como o vinho que ela roubava da adega. Miguel, o irmão, magro e inquieto, passando horas no quarto jogando online, sonhando com fugas para Lisboa que nunca viriam.
Eu os cativava com histórias do meu tempo na prisão, editadas, é claro, para soar como aventuras de um marinheiro errante. Sabem, rapazes, o mar não perdoa erros. Como a vida. Sofia ria, achando-me cool, e Miguel me mostrava os fóruns onde adolescentes como ele sonhavam com revoluções digitais contra os pais ricos. Foi Miguel quem me deu a chave, um USB escondido na gaveta, cheio de e-mails hackeados do pai. Ele esconde coisas, o Ricardo. Olha isto. Eu copiei tudo naquela noite, no meu caminhão estacionado na praia de Carcavelos, o mar lambendo a areia como uma língua faminta. Provas, subornos a inspetores portuários em Leixões, contratos falsos com fornecedores espanhóis, uma dívida de milhões camuflada em cruzeiros fantasmas. O iate, o Estrela do Douro, era o coração podre, comprado com dinheiro sujo, agora ancorado como um túmulo flutuante. Mas o verdadeiro abismo se abriu numa noite de tormenta, quando o vento uivava pelos penhascos como as almas dos náufragos de Sagres. Ricardo me chamou para o deck do iate, o mar agitado batendo contra o casco de fibra como punhos de deuses furiosos. Quero-te a bordo, João. Literalmente. Vamos fazer um cruzeiro de teste para o Brasil, tu pilotas o caminhão na terra, mas no mar precisas de experiência. Ele ria, oferecendo um charuto cubano, o fumo subindo como fantasmas no ar úmido. Eu aceitei o charuto, mas recusei o vinho, estou a conduzir, e enquanto ele divagava sobre fortunas, eu imaginei o machado, não metal, mas palavras afiadas como lâminas de faca de cozinha. Ricardo, lembras da falência? Eu perdi tudo por causa de erros administrativos. Mas e se eu soubesse onde estão os papéis verdadeiros? Ele congelou, o charuto tremendo na mão. Que papéis? Eu sorri, soprando a fumaça para o vento. Aqueles que te põem na prisão por mais tempo que eu estive. Ele me atacou então, um soco desajeitado que errou o meu queixo e acertou o corrimão. Caímos no deck escorregadio, o mar rugindo em aprovação, e eu imobilizei com um gancho de prisão, o tipo que aprendes quando a sobrevivência é a única lei. Não mates o jogo cedo, cunhado, sussurrei no ouvido dele, o hálito quente contra a pele fria. Eu só estou a ajudar com a mudança. A tua mudança de vida. Soltei-o, e ele se arrastou para dentro, ofegante, prometendo falar com a Margarida. Mas eu sabia, o medo é o primeiro tijolo na muralha da paranoia. De volta ao caminhão, chovia agora, grossas gotas batendo no tejadilho como lágrimas de arrependimento tardio. Liguei para um contacto antigo em Lisboa, um detetive particular que devia favores da cadeia, e enviei o USB. Encontra tudo. E mantém quieto. O plano se desenhava, não sangue ainda, mas erosão. Eu os faria duvidar uns dos outros, questionar cada sombra, até que a mansão se tornasse uma prisão de luxo. E o cruzeiro? Seria o meu palco final. Enquanto dirigia de volta pela 5, sob o luar filtrado pelas nuvens, pensei a Margarida. Ela me amara, uma vez, ou fingira bem. Mas o amor é uma ilusão frágil como o azulejo rachado. Eu a destruiria devagar, fazendo-a escolher entre o irmão amante e o marido traído. O ódio me aquecia mais que o aquecedor avariado do caminhão. Em Alfama, deitei-me na cama dura, sonhando com o mar engolindo o iate, e acordava com o gosto de sal na boca, não do oceano, mas das minhas próprias lágrimas secas. A paranoia se instalou na mansão como um cheiro persistente de mofo após uma inundação no Douro, invisível no início, mas sufocante com o tempo. Ricardo começou a trancar portas que antes ficavam abertas ao vento do mar, instalando câmaras nos portões de guincho que piscavam como olhos acusadores na noite. Segurança, sabes como é, ele murmurava quando eu chegava com mais ajuda, caixas falsas que eu enchia com bugigangas de segunda mão de feiras lisboetas, para prolongar o meu acesso. Mas os seus olhos, outrora confiantes como os de um capitão em alto mar, agora saltavam como peixes fora d'água. Quem te mandou aqueles e-mails anónimos, Ricardo? Perguntei casualmente, enquanto carregava uma arca de madeira para o sótão, o pó de anos dançando no feixe de luz da janela. Ele parou, o suor perlando a testa apesar do ar-condicionado gelado. Que e-mails? Não há nada. Mas eu vi a mentira, o detetive havia enviado amostras, fragmentos de provas vazadas para um endereço que eu plantara no telemóvel dele durante a briga no iate. Margarida era a que sofria mais, o seu rosto uma máscara de porcelana rachada. Ela cozinhava agora com mãos febris, queimando o arroz de marisco e esquecendo o sal nas saladas,
os pratos que outrora eram sinfonias de sabores alentejanos reduzidos a cinzas. Sentes-te bem? Eu perguntava, sentando-me à ilha da cozinha, o granito frio sob os meus cotovelos calejados. Ela desabava então, as palavras jorrando como vinho derramado. O Ricardo está estranho, João. Acusa-me de falar com advogados, de trair os planos do Brasil. E o pai? O Antônio piorou, os médicos em Faro dizem que é stress. Stress. Eu quase ri. Antônio, o velho abutre, jazia numa cama de hospital com vistas para o Atlântico, tubos serpenteando o seu corpo como as vinhas que ele roubara. Eu visitara uma vez, fingindo reconciliação, e ele me olhara com olhos turvos. Perdoa-nos, rapaz. Foi um erro. Erro. Como se uma vida destruída fosse um copo partido. Os gêmeos sentiam o veneno no ar, rebelando-se de formas pequenas mas cortantes. Sofia fugia para a praia de noite, voltando com areia nos cabelos e beijos salgados de namorados locais, rapazes de Cascais com motos barulhentas e sonhos de escape. O teu tio João é fixe, mãe. Ele conta histórias reais, não como o pai com as mentiras de negócios. Margarida curava, mas eu plantava sementes. A tua mãe merece melhor, Sofia. Alguém que a proteja de verdade. Miguel, mais introspectivo, passava horas comigo no jardim, fumando cigarros roubados enquanto eu contava fábulas de vingança, a lenda do pirata que afunda o próprio navio para salvar a tripulação, ou o fado de uma mulher que envenenou o amante devagar com ervas do Minho. Queres saber um segredo, miúdo? A família é como um cruzeiro, parece luxo, mas por baixo, há ratos a roer o casco. Ele assentia, olhos brilhando com a fome de verdade que os ricos negam aos filhos. O clímax daquela semana veio num jantar forçado, à luz de velas na varanda, o mar calmo como um predador à espreita. Ricardo trouxera a lagosta de um fornecedor em Setúbal, regada com vinho do Porto que ele jurava ser o melhor da colheita. Mas o vinho era azedo na minha língua, envenenado não por arsênico, mas por memórias. Brindemos à mudança, ele propôs, o copo tremendo ligeiramente. Ao Brasil, ao futuro. Eu ergui o meu, mas em vez de beber, derramei uma gota na mesa de vidro, assistindo-a escorrer como sangue. Futuro. O teu futuro inclui prisão, Ricardo. Eu tenho os papéis. Os subornos, as dívidas. Tudo. O silêncio foi um trovão. Margarida engasgou com o vinho, Sofia largou o telemóvel, Miguel sorriu pela primeira vez como um homem. Ricardo se levantou, a cadeira raspando o chão como unhas num caixão. Tu estás a blufar. Quem és tu para nos ameaçar? Eu me inclinei para frente, a voz baixa como o fado de Amália num quarto escuro. Eu sou o fantasma que vocês criaram. O marido traído, o cunhado esquecido. E agora, eu volto para cobrar. Ele avançou, mas Margarida interveio, as lágrimas escorrendo como chuva no rocio. Para, Ricardo. João, por favor. O que queres? Dinheiro. O iate. Dinheiro. O iate. Eu ri, um som quicou no oceano. Quero o que me tiraram, paz. Mas primeiro, verdade. Conta-lhes, Ricardo. Conta como dormiste com a mulher do teu irmão enquanto eu apodrecia em Caxias. O soco veio então, acertando o meu ombro com força de desespero. Caí, o copo se estilhaçando no chão, e o caos irrompeu, Sofia gritando, Miguel filmando com o telemóvel, Margarida soluçando. Eu me levantei devagar, limpando o sangue do lábio partido. Isso é só o começo. A mudança real começa amanhã, no iate. Saí para a noite, o vento de guincho chicoteando o meu rosto, e dirigi para Lisboa sob estrelas indiferentes. No meu apartamento, abri o laptop e enviei mais um e-mail anónimo, para um jornalista do Público, com amostras das provas. O detetive ligara mais cedo. Eles estão nervosos, João. O velho Costa quer-te morto. Morto. A palavra me excitava. O ódio não era mais uma ferida, era uma armadura. O iate Estrela do Douro balançava na baía como um berço de mentiras, pronto para o cruzeiro de teste que Ricardo insistira em fazer, uma viagem curta a Sagres, para testar os motores e acalmar os ânimos. Eu embarquei ao amanhecer, o céu de Cascais tingido de rosa como o vinho rosé que eles bebiam em festas vazias. O convés era um paraíso falso, madeiras polidas de teca,
sofás de couro branco salpicados de gotas de orvalho, um bar estocado com garrafas que valiam fortunas. Mas por baixo, o casco rangia com segredos, e eu era o rato que roía. Ricardo me designara ajudante de bordo, uma humilhação calculada, mas perfeita para o meu plano. Não estragues nada, João, ele sibilou enquanto içávamos âncora, os músculos dele tensos sob a camisa de linho. Margarida ficou em terra com os gêmeos, eu não aguento o mar agora, mas eu via o alívio nos olhos dela, distância do inferno que se aproximava. O mar de Portugal é um amante cruel, mudando de carícia para soco num piscar de olhos. Partimos sob sol pleno, o vento norte enchendo as velas como pulmões de um gigante acordado. Ricardo pilotava, mãos firmes no leme, mas eu via o tremor, noites sem dormir, e meios do detetive chegando como facas. Olha para isso, eu disse, entregando-lhe um café forte na ponte, com um bilhete dobrado dentro da chávena, coordenadas de uma conta bancária offshore vazia, exposta pela minha fonte. Ele leu, o rosto empalidecendo como leite coalhado. Como? Eu encolhi os ombros, fingindo ignorância. O mar leva segredos, cunhado. E devolvo-os. O resto do dia foi tensão. Ele bebia uísque puro, gritando ordens para o único marinheiro contratado, um cabo-verdiano chamado Joãozinho que me olhava com curiosidade silenciosa. Tu conheces este homem? Perguntei a Joãozinho na cozinha, enquanto limpávamos peixe fresco para o jantar. Ele assentiu, ele deve muito. Ao banco, aos credores. Este barco é a última corda. Ao entardecer, ancoramos numa enseada perto de Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde as ondas chocam contra rochas como almas em fúria eterna. Ricardo me chamou para o deck inferior, o ar úmido cheirando a sal e desespero. Queres o quê, João? Metade do negócio. O divórcio anulado. Seus olhos suplicavam, o homem que outrora me chamara de fraco, agora reduzido a um mendigo em deck de luxo. Eu me sentei na borda, os pés pendendo sobre o abismo azul. Quero que sintas o que eu senti. A traição devagar, como veneno no vinho. Lembras da Margarida? Ela gemeu o teu nome enquanto eu carregava caixas na chuva. Ele negou, mas o soco que veio foi fraco, impulsionado por culpa. Esquivei, e ele tropeçou contra o corrimão, o mar lambendo abaixo como uma boca aberta. Naquela noite, sob um céu estrelado como um manto de viriato, o rei guerreiro das lendas lusitanas, o plano se aprofundou. Eu hackeara o sistema do iate, um tru simples com o laptop escondido na minha cabine, aprendido em noites solitárias estudando códigos em fóruns de Alfama. Enviei mensagens falsas, da Margarida, para um amante imaginário, de credores ameaçando embargo. Ricardo acordou aos berros às 2 da manhã, o uísque derramado no chão como lágrimas. Ela me trai. E tu? Tu sabias? Eu a encontrei na ponte, o marinheiro dormindo abaixo. Traição é hereditária, Ricardo. Como o teu pai me ensinou. Lutamos então, não com punhos, mas com palavras, eu revelando detalhes do USB, ele confessando fragmentos, foi pânico, a falência. Eu dormi com ela para consolá-la. Consolar. A palavra me fez rir até doer. Empurrei-o contra o mastro, o vento uivando em coro. Consola-te agora com o mar. Ele cedeu, implorando, ajuda-me a parar isto. Eu pago. Mas o ódio era um mar revolto agora, sem âncoras. Deixei-o ali, choramingando, e subi para o convés superior, ligando para o detetive, mais uma leva para a imprensa. E avisa o António. De volta a Lisboa no dia seguinte, o cruzeiro cortado curto por mau tempo, a mansão fervia. Margarida me esperava na porta, olhos vermelhos. O Ricardo disse que tu estás a destruir-nos. Eu a abracei, sentindo o tremor do seu corpo. Eu só estou a mudar as coisas, amor. Para melhor. Mas por dentro, o monstro rugia, ela seria a próxima a cair, forçada a escolher o veneno ou a lâmina. Os gêmeos, agora meus aliados secretos, mandavam mensagens. O pai está louco, tio. Continua. O ódio me consumia, mas era doce, como o primeiro gol de Porto após anos de sede. A vingança não era fogo, era erosão, o mar moldando penhascos até ao pó. O regresso à terra firme trouxe o cheiro de terra molhada e azedas promessas, mas o ar de Cascais estava carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade no Tejo.
A imprensa farejava agora, o público publicara uma peça subtil, escândalo nos cruzeiros portugueses, dívidas ocultas de família influente, e Ricardo se trancava no escritório, telefonando para advogados em horas impróprias, a voz ecoando pelas paredes como um fado desafinado. Margarida andava como um fantasma, servindo chá sem açúcar, os olhos vazios fixos no horizonte onde o iate ainda ancorava, um lembrete flutuante da podridão. Ele vai embora para o Brasil sozinho, ela confidenciou uma tarde, enquanto eu a ajudava a empacotar livros na biblioteca, edições raras de Camões que valiam mais que a minha vida inteira. Diz que precisa de espaço. E os miúdos? Eles culpam-me. Culpa. A palavra era um espelho que eu segurava diante dela, forçando-a a ver as rachaduras. Eu aprofundava o corte com visitas ao hospital em Faro, onde António jazia como uma videira murcha, a pele amarelada pelo fígado estragado pelo vinho e remorsos. O velho me chamava, filho, agora, a mão ossuda apertando a minha como se eu fosse a âncora da salvação. Acaba com isto, João. O Ricardo é um tolo, mas a família. Nós somos sangue. Sangue. O meu sangue, derramado em Caxias, onde as noites eram um cor de gemidos e o cheiro de desinfetante misturava-se ao suor do medo. Sangue lava sangue, António, respondi, injetando veneno suave. Mas o teu sangue está sujo. Conta-me da falência. Os detalhes que me condenaram. Ele tossiu, os pulmões chiando como velas rasgadas, e as palavras saíram, desvios para contas na Suíça, Margarida assinando documentos falsos para proteger a família. Proteger. Eu gravei tudo num gravador escondido no bolso, o clique metálico um coração mecânico batendo ao ritmo da minha raiva. Os gêmeos eram o meu exército secreto agora, adolescentes famintos por causa autêntico. Sofia me entregava passwords do portátil do pai, sussurrando no jardim, ele procura prostitutas em apps, tio. No cruzeiro, ele. Prostitutas. O Ricardo, o homem de família, afundando na lama que ele mesmo cavara. Miguel, mais astuto, hackeava contas bancárias menores, transferindo somas simbólicas para caridades em nome do pai, para o público ver. Ríamos juntos, um riso sombrio sob as oliveiras retorcidas, enquanto o sol de Portugal dourava a cena como uma pintura de boss invertida, paraíso com demónios. Isto é vingança ou loucura? Miguel perguntou uma vez, o cigarro tremendo na mão magra. Ambas, rapaz. A loucura é o preço da verdade. O confronto final com Margarida veio numa noite de luar cheio, o mar de guincho prateado como uma lâmina desembainhada. Ela me arrastou para o quarto principal, o nosso antigo quarto, com lençóis de seda que ainda cheiravam a traição. Fode-me, João. Como dantes. Apaga isto tudo. As palavras eram um vinho amargo, os lábios dela quentes contra os meus, o corpo familiar se moldando ao meu como ondas a uma rocha erudida. Eu cedi por um momento, o ódio e o desejo entrelaçando-se no nó gordiano, as mãos dela nas minhas costas deixando marcas como mapas de batalhas passadas. Mas parei, ofegante, e liguei o gravador, a voz do pai dela ecoando, acusações de cumplicidade. Tu assinaste, Margarida. Tu me condenaste. Ela desabou, nua e quebrada na cama, soluços rasgando o silêncio. Eu tinha medo. O pai. Ele mandou. Medo. O mesmo medo que me consumira na prisão, onde sonhava com o seu rosto e acordava com punhos cerrados. Ricardo descobriu o gravador no dia seguinte, revistara o meu caminhão durante a minha ausência, e o inferno se soltou. Ele me esperava na doca, o iate atrás como um dragão adormecido, dois seguranças flanqueando-o como cães de guarda mal treinados. Tu és um cancro, João. Sai da nossa vida. Mas eu via o pânico nos olhos dele, a imprensa ligara, credores batiam à porta, o banco embargava o barco. Cancro. Eu sou a cura, Ricardo. A verdade que corrói as mentiras. O soco veio, e os seguranças avançaram, mas eu era mais rápido, anos de rua em Lisboa me ensinaram a lutar sujo. Um joelho no estômago de um cotovelo no nariz do outro, e Ricardo sozinho, desarmado. O machado cai amanhã, sussurrei, deixando-o de joelhos no deck. No iate. Um último cruzeiro, para todos nós. Ele assentiu, derrotado, o mar testemunhando o juramento. De volta à Alfama, o bairro me abraçava como uma mãe dura, o fado tocando em bares escuros, velas tremulando em altares de santos vingativos.
Eu bebia sozinho, o vinho queimando a garganta, e sonhava com o fim, não morte, mas ruína total. O ódio me erudia, mas era viciante, como o sal do Atlântico na pele. O último cruzeiro foi o apocalipse particular, o Estrela do Douro partindo da Baía de Cascais ao raiar do sol, carregando não sonhos de Brasil, mas o peso de um legado podre. Toda a família embarcou, Ricardo ao leme, olhos instados como os de um náufrago, Margarida na cabine, embalando os gêmeos como se fossem crianças em vez de cúmplices, António, trazido do hospital num helicóptero pago a crédito, deitado na suíte principal com oxigênio sibilando como um aviso. Eu era o Capitão Sombra, navegando as águas traiçoeiras rumo a Sagres, onde o mar se abre para o infinito como uma boca faminta. Isto resolve tudo, Ricardo prometera na partida, apertando a minha mão com força de quem afoga o desespero em ilusão. Mas eu sabia, o mar não resolve, ele engole. As primeiras horas foram calmas, o oceano liso como seda azul, gaivotas gritando profecias acima. Servi o pequeno almoço, ovos mexidos confumados do minho, café forte como o meu ódio, e assisti à família desmoronar à mesa do salão. António, fraco mas lúcido, apontou um dedo trêmulo para o filho: tu arruinaste-nos, Ricardo. Como eu arruinei o João. As palavras pairaram, pesadas como âncoras, e Margarida chorou, confessando fragmentos: eu amava-te, João. Mas o medo. O pai disse que tinhas de ir. Os gêmeos, agora adultos em miniatura, confrontaram os pais: vocês mentiram sobre tudo. O tio João mostrou-nos as verdades. Verdades. Elas fluíam agora, um rio de confissões salgadas pelo mar, Ricardo admitindo os subornos, Margarida os adultérios, António os desvios que condenaram inocentes como eu. Mas o verdadeiro golpe veio ao meio-dia, quando ancoramos na enseada de Sagres, o vento uivando pelos penhascos como o espírito de Henrique o navegador zombando dos seus herdeiros degenerados. Eu reunira todos no deck, o sol batendo impiedoso, e revelei o gravador, horas de provas, e-mails, vozes gravadas e quando pelos altifalantes do iate. Isto vai para a polícia, os jornais, o mundo. A vossa mudança acaba aqui. Ricardo urrou, avançando com uma faca de cozinha roubada da Gailey, os olhos selvagens. Morre, traidor. O golpe visou o meu peito, mas eu desviei, a lâmina cortando o ar e tecido, e contra-ataquei com o machado de segurança do barco, não para matar, mas para ferir. O golpe acertou o ombro dele, sangue jorrando como vinho tinto no deck branco, e ele caiu, gemendo. O caos, Margarida gritando, António invocando santos, os gêmeos paralisados. Mas eu não parei. Vocês me pediram ajuda para uma mudança. Aqui está, mudem de almas. Liguei para a guarda costeira, coordenadas enviadas, e assisti enquanto helicópteros se aproximavam, sirenes cortando o céu. Ricardo foi algemado primeiro, o sangue manchando o uniforme dos guardas, Margarida implorou perdão, mas eu virei o rosto, o coração endurecido como rocha do cabo. António morreu naquela tarde, o stress final parando o seu coração traiçoeiro, uma morte poética, sussurrada pelo mar. Os gêmeos. Eu os salvei, prometendo custódia a parentes honestos em Lisboa, longe do veneno. Horas depois, de volta à costa, o iate confiscado como troféu da lei, eu caminhei pela praia de Sagres, o sol poente tingindo o céu de vermelho como uma ferida cicatrizada. O ódio se esvaía agora, deixando um vazio vasto como o Atlântico, não paz, mas exaustão. Liguei para o detetive, acabou. Mas no fundo, sabia, a vingança é um vinho que embriaga, mas deixa ressaca eterna. Em Alfama, semanas depois, bebia fado num bar escuro, e uma mulher se aproximou, não Margarida, mas uma estranha com olhos honestos. Conta a tua história, pediu. Eu sorri, pela primeira vez genuíno. A mudança final era minha, de vítima a sobrevivente, num Portugal de penhascos e mares que perdoam, mas nunca esquecem.